guarda tudo que está fazendo nesse período pandêmico para analisar depois, para ver o que aconteceu e tal, nesse tempo, né? Supondo que ele vai passar, né? Sendo bastante otimista. Então, como eu estava dizendo, ficaram faltando só dois conceitos, que não é que ficou faltando, a gente já passou por eles, porque não dá para separar, assim, não é que primeiro vem uma coisa, depois vem a outra, né? Nessa ideia toda que a gente está trabalhando sobre performance, esses conceitos, eles acabam sendo chamados para a gente entender, para entender uma parte precisa da outra, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é um pouco assim que funciona. Então, a performance como campo, né, e semeando sementinhas nesse campo, a minha voz resolveu desaparecer. Preciso pegar uma água. Nós trabalhamos a ideia de drama social. Esse drama social, então, ele não é nem social nem drama, vamos dizer assim, né? Não estamos falando de um teatro como drama, nem estamos falando da sociologia, né? Como análise da nossa sociedade. Nós estamos fazendo uma relação entre os movimentos da nossa sociedade, que a gente aparentemente acha que são econômicos, são gerados pela política, são gerados só pela economia, com as questões que são específicas da arte, que a gente acha que são só da arte. Tá certo? Vocês precisam anotar isso, talvez, ou só lembrando? Então, se a gente entende o drama social como ponto interessante aqui para entender performance, a gente vai entender os outros conceitos. Pronto. Primeiro é que é uma ideia de fronteira, a gente ultrapassa as fronteiras, né? Depois é a ideia de que se ritualiza, existem ritualizações para a nossa sociedade fazer lidar com seus conflitos, né? E que existem muitas camadas dessa sociedade, existem vários grupos, ela não é só composta por classes sociais e patrões e empregados, né? Ela seria composta das comunidades, seria composta pelos grupos que fazem os seus rituais, e aí, assim, participam do drama social. É um pouco diferente, por exemplo, se a gente pensar hoje no dia da Revolução Francesa, né, nessa ideia de lutar para conseguir alguma coisa, matando o inimigo e se espojando no sangue desses seres impuros, né? Isso aí não precisa ser feito assim, né? Isso pode ser feito de várias maneiras. Pode ser feito através de ritualizações as mais díspares possíveis, né? Bom, então como é que a gente volta para o teatro? Como é que a gente volta para a arte? Como é que a gente volta a entender a arte? A gente volta a entender a arte contextualizada, né? Ai, bebê, é um bebê. Volta a entender a arte conectada com o mundo que a gente vive, né? E assim, perceber que a ideia de arte não é uma coisa que está lá, sabe assim, lá no fim do campus, lá no cantinho do campus, né? Que a arte sempre vai ser útil ou presente em todas as atividades humanas, né? Ela vai estar ali, a gente vai estar vivendo muitas vezes só com ela, assim, só vai ter ela, não vai ter mais nada, só ela. Eu penso, por exemplo, nas figuras das cavernas, por exemplo, né? Nos desenhos rupestres, né? Para falar sobre isso. Bom, então como é que a gente volta para a arte? A gente volta para a arte com um conceito que eu vou pôr até aqui. Eu estou esperando um pouco, já perceberam, né? Um conceito que é muito importante para a gente não ficar tão confusinha, embora a gente sempre fique, quando estuda a performance. Que é a restauração de comportamento.
Então, não se trata só de ver as performances sociais acontecendo. A CPI da Covid é o melhor exemplo que eu posso dar para vocês hoje de ritualização da sociedade, né? Então, você pega um problemão, que tem vários pontos, e aí você transforma numa CPI. Podia ser qualquer outra coisa. Oi, Eri, bom dia. Podia ser qualquer outra coisa, mas a gente pega por esse. A ritualização foi essa: fazer um tribunal com senadores, né? Se não me engano. Esse tribunal vai avaliar como é que está o país, quais são os culpados, quais foram os erros. As pessoas acompanham pela mídia, dão opinião na internet, pessoas são presas. Quando o cara é preso numa CPI, é o próprio ritual, né? A própria dramatização da vida cotidiana. O que é a restauração de comportamento, né? A restauração de comportamento é quando a gente, como artista, incorpora isso para a nossa cena, incorpora isso para o nosso trabalho. E assim a gente modifica, altera o que a gente quiser alterar. Então, essa aula de hoje, por exemplo, a gente vai lembrar que há uma relação muito grande entre o teatro improvisado, o teatro do oprimido, o teatro do boal, que em inglês chama devised theater, né? Teatro da improvisação, com a ideia de performance. Uma coisa não anula a outra. Eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente ter em mente quando estuda arte. Só porque há uma relação entre a improvisação, o jogo do ator e do não ator, que o Augusto Boal desenvolveu, não quer dizer que. Vou desligar meu WhatsApp, senão ele vai ficar no meio da aula. Não quer dizer que. Então, uma coisa anula a outra. Então, a performance não existe. Não. O que tem a ver é que há uma relação muito grande entre o teatro do oprimido e estudos da performance. E eu consigo provar isso para vocês cientificamente apenas dizendo que o fundador dos estudos da performance, que é o Richard Schechner, foi o líder que organizou um abaixo-assinado com vários artistas americanos para tirar o Augusto Boal da prisão. Então, durante a ditadura militar, Augusto Boal foi preso, e a gente sabe o que faziam com as pessoas que eram presas no período da ditadura, elas desapareciam e apareciam, se suicidou, né? Era uma coisa assim. Ele não aguentou e se suicidou. E para evitar isso, eles fizeram um abaixo-assinado que libertou Augusto Boal e ele foi morar nos Estados Unidos naquele período, né? Então, há uma relação histórica entre esses dois campos, entre o teatro do oprimido, que, vamos dizer assim, é o nosso legado mais importante, bom dia, Ranieri, e os estudos da performance. Então, há uma improvisação, né? Na improvisação, há a mesma coisa que há na performance, essa recuperação de um comportamento. Então, eu estava dando o exemplo da CPI, né? E existe o teatro legislativo, o teatro no Boal, né? Eu sei que vocês podem ser estudiosos de Boal. E participar dos grupos, que aqui tem grupos do Teatro do Oprimido muito legais, eu até já participei de uma oficina muito boa. Há essa relação entre o teatro do oprimido e a performance, entre a improvisação na dança e a performance, entre o palhaço e a performance. Todos eles usam como estratégia a restauração de comportamento, né? Você vê uma coisa acontecendo no ônibus, né? Você está lá no seu ônibus e, de repente, começa uma performance e você restaura aquilo para dentro de uma cena, né? Você coloca o público para avaliar o espetáculo, para interferir no espetáculo. Esses todos são procedimentos que se assemelham. Então, o estudo da performance ele não está tão distante assim,
apesar das produções serem muito diferentes, né, ele não está tão distante assim do que a gente estuda no Devised Theater, no teatro que é improvisado, o qual a gente chega com apenas algumas informações para entrar em cena, né? A gente não sabe o todo do espetáculo, o todo do espetáculo vai acontecendo, né? E para ele acontecer, a gente precisa da consciência do artista de que ele já deve ter feito isso muitas vezes. Se ele vai fazer sempre igual, ou se ele vai fazer a cada vez de uma maneira, né? Isso vai depender da opção que o artista fez pela radicalidade ou não do trabalho dele. Então, pode ser que a gente vá restaurar comportamento igual que nem, sabe essa expressão? Assim, igual que nem. A gente vai para a sala de ensaio e até que não fique igual que nem o texto, a gente não termina o ensaio. Igual foi programado, a gente não termina. E já tem outros artistas que vão fazer exatamente o oposto. Eu não quero endurecer o ensaio. Eu não quero que o ensaio seja para repetir depois exatamente como foi no palco. Eu quero que haja vida, que o espetáculo respire, que a cena tenha participação, que ela seja interativa, né? Então, quanto mais devising, quanto mais deriva tenha o script e a direção e várias outras ideias e a atuação, mais performático ele vai ser, né? Então, assim, importantíssimo entender que toda vez que a gente faz um vídeo, faz uma música, escreve um texto, e muito mais nos tempos atuais do que qualquer outra época, por conta da internet, a gente está mergulhando no mar assim e colhendo ali, né, um mar caótico, em que a gente vai colhendo coisas e vai trazendo para o nosso trabalho, né? Essa coleta, ela é tão menos performática quando a gente parte de uma coisa já definida, um texto escrito. Então, estou fazendo esta partitura, estou fazendo bar, eu não vou mudar nada do que está escrito ali, né? Ou então eu estou fazendo um smetak. Aí o smetak vai pedir assim, crie seu próprio instrumento para tocar. Fique em silêncio e deixe o mundo tocar um pouquinho, John Cage, né? Mas ele está fazendo isso intencionalmente, ele está se arriscando, o cachorro começou, intencionalmente para mostrar o que ele viu ali de interessante, o que ele viu ali de vida viva e o que eu posso dizer de ritualística, né, que consegue trazer para a cena. Então, sempre é proposital. É por isso que a gente diferencia muito, né, performance de total improvisação. Quanto mais preparado for o performer, quanto mais vida ele tiver, eu não sei se vocês vão lembrar da aula que eu falei dos gatinhos. Vocês lembram disso? Que eu falei de quanto mais os gatinhos tiveram que, ao nascer, ver o mundo, mais eles enxergavam. Então, é a mesma coisa para o performer. Talvez, assim, quanto mais velho seja o performer, seja até melhor. Embora na nossa sociedade isso ainda não seja uma coisa muito tranquila, né? Mas provavelmente uma pessoa que tenha vivido, né? Que não só envelheceu, mas que tenha vivido bastante, seja um ótimo performer. Porque ele já passou por muitas experiências e consegue restaurar aquelas experiências em situação de performance, em performance. Isso a gente pode ver com os nervosos, né? A gente tem aqueles nervosos, de repente, assim, a gente é muito inexperiente, tem um nervoso quando vai entrar em cena, a respiração fica cortadinha, a gente não olha para as pessoas, a gente fica com o olho meio baixo, e aí quando a gente é mais experiente, você sabe que você se dá esse tempo, né? Você se dá esse tempo em cena, você respira, você se relaciona com as pessoas, você conversa com elas, né? Você não fica assim nervosinho, né?
Isso tem a ver com restauração de comportamento também. Tem a ver com você controlar de alguma forma, ter um controle sobre o que está acontecendo na cena. Bom, gente, já abri bastante a conversa aqui. Agora eu queria passar a palavra para o Eri, para ele propor a meditação de hoje. A gente, como nunca está precisando meditar, né? Cada dia que a gente medita, parece que as coisas dão uma melhoradinha, assim. Ontem, acho que foi a primeira boa notícia, que o nível de contaminação diminuiu no Brasil para 89, mas ainda assim saímos daqueles números perigosos, 100, 90. Então, parece que as coisas estão começando se tudo der certo, estão começando a melhorar. A gente, hoje, né, falando hoje, amanhã a gente fala outra coisa, mas hoje eu estou me sentindo um pouco mais organizada, assim, mais contente com o fato de que o nível de contaminação baixou, né? A senhora Alguém quer já falar se alguma vacinou? coisa? Já, sou de um, né? Já vacinei uma com a dose 1. Aí no fim desse mês, começo do outro, eu tomo a segunda dose, espero. Acho que isso está funcionando. E você, já? Ainda não. Mas tá aí, né? Tá chegando já a data de vocês, né? Sabe Deus. Agora, o bacana é que a gente se vacina e tudo e continua usando máscara, né? Fantástico. Mas tem que usar, não tem jeito. Então, vou passar a palavra para o Eri e vou fechar aqui, ligar o ar-condicionado que eu estou pingando. Eri, é contigo. Bom dia. Ouvem bem? Então, eu continuo só ouvindo. Então, vamos lá. Sentado 90-90. Respira naturalmente. Sem se preocupar com nada. Inspira pelas narinas, respira pela boca, mais lento possível. Então, inspira. Expira. Bem lentamente. Inspira. Expira. Inspira. Expira.
Inspira pelas duas narinas e expira pela boca com a boca aberta. Inspira. Expira. Mais uma vez, inspirou pelas narinas, expirou pelas narinas com a boca aberta. Expira. Mais uma vez, inspirou, expirou. Rebaixando a cabeça, inspira, expira pela boca. Inspira, expira. Uma vez, inspirou, expirou. Inspira. Abrindo, joga tudo para trás, relaxa, respira. Inspira, relaxa, expira. Mais uma vez, inspira, expira. Mexendo o ombro para frente. Agora para trás. Para frente, na inspiração, subiu, expirou. Mais uma vez, frente, subiu, expirou. Mais uma vez, inspirou, subiu, expirou, abriu, relaxa. Inspira por uma narina, expira pela outra. Inspirou, expirou. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, invertendo. Expira. Inspira. Expira. Inspirou. Expira. Agora, com as duas narinas, lenta e profundamente. Inspira, bem suave. E na expiração, em 3 movimentos. Inspirou. Expirou. Mais uma vez, inspira. Expira. Última vez, inspira lentamente. Expira. Inspira, 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 segura,
Expira lentamente. Seu microfone desligou. Não, tá ligado aqui. Ok. Obrigado. Consegue ouvir agora? Reclamações? Sim, obrigada. Alguém quer falar alguma coisa para o Eri? Obrigada. Obrigada, Eri. Reclamações. Obrigado, Eri, como sempre, um carinho enorme. Ah, não consegui ouvir você. Obrigado. Perguntando aqui que instrumento você usou hoje, que você mudou, né? Tá desligado, Eri. Microfone. Eu liguei agora. Tinha esquecido. Eu estou usando um prato grande, prato típico de bateria, que dá o som de sino. E também o prato exerce um apoio de frequência cardíaca, quando você escuta ele. Então, por exemplo, esse som. Ele vai fazer que é a reverberação no nosso corpo. Ajuda na respiração e ajuda também a concentrar se for necessário para alguma coisa mais profunda. Ok? Obrigado por hoje. Obrigada. Desculpa, eu estava complicado. Foi a chuva, né? Chuva, culpa da chuva. Tá bom. Então, o que eu programei para hoje, para a gente, foi aquela finalização. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Marília, pelo comentário. Muito legal mesmo. O que eu comecei a aula falando hoje tem a ver um pouco com o que a gente fez agora. Porque eu falei que faltou só a restauração do comportamento, né? Que a gente pudesse ver a performance como uma coisa que a gente vai parecer um pouco a improvisação. Essa discussão é longa, complicada, tem, assim, gente que briga, tem gente que acha que fica amigo, quem improvisava com quem fazia performance, que antes não se dava muito bem, quando percebe essa relação. Então, como tudo que a gente está falando nessa área de arte é controverso, não há um consenso, assim, tipo, é assim, né? Mas há diferenças. Então, na performance existe um termo que se chama, vou escrever aqui para vocês, happening. Né? Alguém já ouviu falar nesse termo? Aquilo foi um happening, aquilo foi um happening. O happening foi criado, nesse termo foi criado, não o happening, pelo Alan Kaproff, que e tem como proposta assim, ser muito aberto, né? Ser absolutamente aberto e não ter uma dramaturgia, zero de dramaturgia. Então, ele propõe uma ação que vai ser coletiva, ele chama pessoas que nunca não foram preparadas para isso, né? Então, happening quer dizer acontecimento, né? Então, é um acontecimento, é alguma coisa que se assemelha, por exemplo, a alguém lembra daquela expressão, como é que chamava? Flash mob, lembram disso? Faz algum tempo que ninguém mais fala nisso. O flash mob todo mundo tal hora em tal lugar, vamos dançar na frente do TAM fechado, do teatro TAM fechado.
né? Então, não houve um ensaio, ninguém nem se conhece, as pessoas podem convidar outras pessoas, não há, assim, embora os flash mobs que a gente vê na internet, eles são bem ensaiadinhos, que a gente percebe, que são bem coreografados e tudo, né? Mas, enfim, criou-se essa cultura do deixar um livro, por exemplo, num banco de praça, para alguém pegar e ler, né? Então, essas ações que são coletivas, que acontecem na cidade, elas têm muito a ver com isso, é isso que eu ia dizer. Perfeito, Marília. Então, tem muito a ver com as manifestações políticas também, né? Tipo, os movimentos políticos, sejam eles de qual partido político sejam, né? Tem a ver com isso. Vamos nos mobilizar e vamos para a rua. O happening tem a ver com não preparar muito para não matar o que tiver de mais espontâneo nas pessoas. Uma semelhança entre o espontâneo e o artístico. Quanto mais espontânea for a pessoa, mais artística ela é. Professora? Diga. Eu não sei se encaixa nisso, mas essa semana, enfim, eu vi na internet, um homem que ele fez um cartaz, tipo, com folha, papel ofício mesmo, estou triste, alguém pode me abraçar, e ficava com o braço aberto, aí a pessoa vinha, se quisesse, e abraçava. Isso é um exemplo de happening? Boa pergunta. Essas manifestações são parecidas com o happening, porque acontecem na cidade. Quem vai participar não está preparado para isso, tipo, não pagou um ingresso, não entrou no teatro, não entrou no museu, né? Então, isso tudo se assemelha a happening. Mas o performer está super preparado, né? Você concorda comigo? Quem está preparado... Eu lembro do Pablito fazendo essas ações aqui em Natal, né? O Pablo, que foi meu orientando de mestrado, ele fez muitas dessas ações. Chegava com cartaz e conte uma memória para mim, conte uma memória sua para mim. Ele fez lá na Praça Vermelha. E, então, quem passava não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Para quem passava era um happening. Do mesmo jeito que quando o pastor vai para um aspirante a pastor evangélico vai para o meio da praça, chama as pessoas, não tem isso? Assim, ele para lá, que nem um doido, com uma Bíblia na mão e fica falando. De repente, vai juntando as pessoas em volta dele, cria esse vetor, né? Então, o happening, ele tem a ver com uma intencionalidade, eu acho que ele se assemelharia mais ao exemplo da Marília, assim, que é o da manifestação política. Esse aí, o happening está acontecendo com um e está acontecendo performance com o outro. Para encurtar, a gente falaria que é uma intervenção urbana. Geralmente a gente chama isso de intervenção performance como intervenção urbana. Não sei se você concorda comigo. Diga aí, se eu respondo sua pergunta. Respondeu sim. Legal. Então, eu ia desligar meu microfone. Seria possível pensar no happening numa experiência digital, tipo abrir uma sala do Meet? Cortou, deixa eu ver o resto da pergunta. E convidar para quem quiser entrar? Então, puxa vida, né? Isso seria o máximo. Seria muito legal que a gente conseguisse trazer para as plataformas virtuais a mesma coisa que acontece na rua, né? Mas o que acontece na plataforma virtual? Vocês viram que enquanto ele estava dando a meditação, eu fiquei me mexendo assim? Eu estava dando autorização para as pessoas entrarem, né? Então, já não vai ser espontâneo, assim. Você já vai ter que dar autorização para essas pessoas. As pessoas vão precisar... Então, não tem como deixar aberto, eu creio. Assim, a própria plataforma pode fazer intervenções. Eu deixo aberto, todas as minhas aulas eu deixo aberto, mas vamos pensar maliciosamente, politicamente, vamos dizer assim, né? É uma plataforma do Google. Alguém quer falar? Meu Deus, que queria falar, parece.
Fala. Consegue deixar aberto ou não? É isso? No Zoom, Tá você ruim a consegue conexão. saber. Tá bem Então, cortando assim. Fala de novo. Acho que você falou no Zoom, você consegue, como está escrito aqui, né? Eu acho que o lugar, na minha modesta opinião, o lugar que a gente consegue mais seria no YouTube. Porque aí no YouTube, sim, qualquer pessoa que está passeando pelo. Entendi. Qualquer pessoa que está passeando pelo YouTube pode acessar lá. Né? Sempre a gente tem que deixar as pessoas entrar, não tem? Então, o happening não acontece isso. Num happening, você invadiu o lugar das pessoas. Bom, Glenn, eu achei interessantíssima essa sua colocação. Eu gostaria muito de conversar com você depois, porque a gente tem um projeto de pesquisa, Mulheridades, que até faz parte dessa disciplina, e a gente está muito interessado em plataformas abertas, assim, a gente tem muito interesse nisso. Se você quiser depois combinar com a gente uma conversa, vai ser ótimo. Legal. Na minha cabeça, tia Naira acha que é sempre assim, sempre você vai ter que ter internet primeiro, depois eu vou precisar ter, antes eu preciso ter energia elétrica, internet, dar autorização, ter a plataforma, né, pagar a plataforma, porque senão eu fico só 40 minutos e ela cai. Enfim, eu vejo vários intermediários, né, vários dispositivos me impedindo de ter esse happening. Né? Ao passo que, por exemplo, se eu vou para a rua, quem está como o exemplo que o Raimundo deu para a gente, eu queria criar um apelido para você, Raimundo, é muito comprido, Raimundo. Mania de professor. Nonato, né? Pode chamar, né? Pode me chamar de Rai. Rai, ótimo, obrigada. Eu falei assim, esse performer está lá no meio da cidade, quer dizer, ninguém convidou ele não avisou ninguém, ele não pediu autorização para ninguém, os Estados Unidos não sabem que ele está lá, entendeu? Bem diferente disso que a gente está aqui. Aqui a gente está, talvez a gente esteja tanto tempo, tão cercadinho, assim, tão no labirinto, que a gente já acha que isso é o máximo, deixar qualquer pessoa entrar já é bacana, assim. Mas, na verdade, assim, o que é um happening é um susto. O happening é um susto, é um treco que acontece sem ninguém prever. E eu costumo brincar que happening termina com polícia. Em geral, happening termina com a polícia. Happening também quebra estética? É quebra estética também? Porque aqui é bem limitado. Aqui a gente está cheio de limitações. Né? Então, o que eu penso é isso. Agora, se existir, eu sou a primeira que vou... Fala, Marília. Eu achei muito interessante, né, as colocações assim, maliciosas e políticas. É importante a gente pensar nessas limitações aqui, né? Porque eu estou pagando uma disciplina de corpo e espaço da dança também. E um texto da disciplina que é do Arlindo Machado, eu acho, sobre arte e mídia, né? Sobre a importância da gente, enquanto artista, né, nessa era digital, buscar maneiras de subverter as funções, as funcionalidades desses lugares, né? Então, assim, existe toda essa limitação, de fato, né? Mas o que a gente pode fazer para, não sei, talvez poluir, assim, um pouco dessas intenções previstas desses lugares, né? Por isso que eu pensei nessa proposta, assim. Não, é bem por aí mesmo, assim, é ter a consciência de que isso não é, talvez, assim, não é o nosso cercadinho de bebê, assim, né? Que a gente já nasceu nele, já acha que, nossa, já temos... Tem várias limitações políticas, e perceber as quebras é a função, sempre foi a função da arte, né? Em geral. Aí você estava falando de corpo e espaço para dança, né? E eu, assim, as coisas mais bonitas que eu já vi em termos de happening foi de dança mesmo. Foram. Eu lembro de uma que eu vi na cidade do Porto, e era uma cidade velha, né? Portugal, assim, toda. Era um centro que já não. Como se fosse um centro decadente já, né?
E aí as pessoas, quando começaram a dançar, mudaram tudo, mudaram todo o ambiente, mudaram... Então, na dança, isso tem sido muito potente, assim, as intervenções direto na cidade, né? Mas tem vários lados mesmo, e pensar numa solução, eu estou dentro, pode contar comigo, que eu quero também quero sair dessa caixinha aqui, desse quadradão, sempre que possível. Tem uma professora também lá na UFBA, que é a Ciane Fernandes, professora de performance, que ela sugere que a gente vá sozinho para o mar, fazer performances no mar, porque aí não tem contaminação, ninguém mexe na gente, a gente está público e a gente está na natureza, assim, está no mar. Então, ela sugere que a gente vá fazer performances na beira do mar, nas pedras, na areia, na água, como um novo espaço para a gente se relacionar, né? Para sair do quadrado, assim. Então, assim, voltando, em todos os casos tem restauração de comportamento, a gente está sempre restaurando comportamentos, e quanto mais forte é essa recuperação para um lado inesperado, para um lado inédito, para um lado performativo, mais performance vai ser. A diferença entre happening e performance aqui se trata da preparação, porque, como vocês já viram, há uma relação muito grande entre teatro e performance. Então, eu vou precisar de tais equipamentos, no caso do Rai, o exemplo que ele deu, eu vou precisar pelo menos do letreiro, e no happening a gente não precisaria disso. Marília, experimentei esses dias uma performance solo, aparece e desaparece. Na beira do mar, mas só me dei conta de que era isso que quando estava fazendo, já fui fazer a minha yoga, de repente as pessoas no fluxo normal da aula ficaram olhando, exatamente, né? É isso mesmo, a gente poder ir para algum lugar que nós estejamos seguros e, ao mesmo tempo, potentes enquanto performers. Eu achei o mar, assim, para nós, assim, uma salvação, acho que vai ser esse o caminho mesmo, ou o mar ou a própria natureza, ir para... um quintal grande, um mato mesmo, assim, né? A trilha de Pium, sei lá, o Vale Encantado, qualquer lugar que a gente possa estar mais isolado, assim, e poder fazer coisas já com a natureza, direto com a natureza, assim, pode ser a potência desse tempo que nós estamos vivendo, né? Eu quero mostrar para vocês um artista, na verdade eu queria mostrar logo os 3 artistas que faltam para eu fechar esses conceitos fundamentais, não porque eles sejam franceses, não porque eles sejam homens, não porque eles sejam europeus, mas porque eles trazem conceitos que interessam muito para a gente, que ajudam muito a gente a sobreviver, vamos dizer assim, no mundo da performance, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês é um vídeo, mas eu tenho também os PowerPoints. Então, se vocês me derem um minutinho, eu já vou encontrar as duas coisas, que se chama A Escola da Sensibilidade. É um material que eu preparei para vocês que estudam performance já faz algum tempo. Eu creio que tem até no SIGA essa aula. Deve estar no meu YouTube. A escola da sensibilidade é um termo que o Yves Klein criou, né? Esse Yves Klein é um artista que talvez vocês já conheçam quando eu mostrar o trabalho deles. Então, eu vou mostrar primeiro o trabalho dele e depois eu vou falar do que é. Tá? Desculpa que está em inglês, eu vou tentar botar as legendas, porque aí o inglês lido é um pouco mais fácil do que o inglês
Espera. Então, vocês vão me dizer se tá... Ai, peraí, que agora parece que tem um outro... Ah, não vai ter aqui. Diz que tem um outro jeito de mostrar vídeo que fica melhor, mas tem que estar no seu Drive. Então, vamos lá, gente. Me digam se vocês vão conseguir ver ou ouvir, mas é 2 minutinhos, não é nada de sofrimento, tá? Vê se vocês estão vendo a minha tela, me digam. Sim. Tá? Então, vamos ver se vocês conseguem ouvir. Então, é o Yves Klein. Naira, esse vídeo tem Oi? som? Porque tá sem som aqui. Tá sem som? Ele tem o som, são as pessoas falando. Ele estava falando assim, que a Tate Gallery é uma instituição inglesa, né, que traz assim, grandes curadorias de grandes artistas de vanguarda. Então, eu estou falando que, dentre as vanguardas, o Yves Klein é um dos mais conhecidos porque ele criou esse evento aí. É só 2 minutinhos, depois eu passo o link para vocês podem ouvir, mas é mais um relato, assim. Por que a Tate quis mostrar o Yves Klein, está mostrando o Yves Klein. Esse trabalho se chama, como está escrito aqui em cima, Antropometrias, tá? E tem a ver com o corpo humano. E aí, como vocês estão vendo, tem o rapaz de terno, que é o Yves Klein, rapaz mesmo, porque ele morreu com 30 e poucos anos, era um bebê. E as modelos, essa senhora que falou agora é uma dessas modelos, né? Tem uma orquestra tocando ao vivo, a tela lá atrás e no chão, então o que ela fala é que ele alterou completamente a função da tela na pintura. E a gente está vendo em preto e branco de propósito, assim, depois eu mostro por que está em preto e branco. Posso continuar ou vocês não conseguem ver? Continuo ou paro? Diga. Continua. Continua. Então, essa é uma das modelos. É ela, essa daí. Então, ele ia pedindo para as modelos... Eram modelos de moda. Então, tem muita crítica sobre esse trabalho, essa curadora está dizendo, porque elas eram chamadas de pincéis vivos, as modelos. Mas, segundo os relatos, ele tratava as modelos com muito respeito. Então, aí a gente vê a cara da plateia, né? E o artista diante da... Bom, esse artista é conhecido por... Tem várias outras leituras desse trabalho, como vocês estão podendo ver aqui, ó, eu sugiro que vocês vejam todos os que vocês conseguirem, né? Mas o que eu gostaria de mostrar é um que fala do azul, ele mesmo está presente. Como não vai ter áudio, eu vou ter que ficar falando na orelha de vocês.
Yves Klein, não offline, viu? Pronto, acho que já tá bom. Aí já tem todas as versões, as mudanças, as tecnologias aí para... Bom, então, vou parar de compartilhar aqui, senão fica cansativo, né? O que o Yves Klein criou, né? Ele criou esses happenings, ele criou esses corpos, pincéis, corpos humanos como pincéis, corpos femininos como pincéis. Ele criou uma dança para ser executada com tinta, enquanto a orquestra tocava, né? Essa performance que vocês acabaram de ver, que chama antropometrias, né? Ou ele criou só os quadros, que depois foram gerados a partir dessas ações, e realmente, em exposições, eu cheguei a ver várias exposições que eram só os quadros, assim, só os corpos, os carimbos dos corpos, e são belíssimos, assim, são muito mais bonitos do que a gente vê na tela, assim, são impressionantes, porque eles têm várias camadas, não é chapado, tem um movimento, né, das modelos, das meninas. O Yves Klein diz que ele só criou o azul, né, que a única coisa que ele fez foi criar uma tonalidade de azul, né, e esse azul passou a viver em todas as coisas que ele fazia, né? E por que ele criou esse azul? Por que azul, né? Porque quando nós estamos, vamos dizer assim, quando à nossa volta tudo é muito horrível, tudo é muito degradado, tudo está muito ruim, né? A gente olha para o céu e vê azul, né? E esse azul, onde ele está, o azul do céu? Ele está na nossa sensibilidade. Porque quem não quer ver, olha para o céu e fala, nossa, quanto fio, né, de eletricidade. Ou quem não quer ver, olha e fala, nossa, acho que vai chover amanhã. Ou quem não quer ver, fala, ai, tô com dor aqui, quando eu levanto aqui, eu não consigo. Já viram gente assim? Ai, eu não posso nem erguer a minha cabeça hoje. Assim. Então, aquilo que a gente estava falando em relação ao mar, o Yves Klein propõe que a gente veja em relação ao céu. E hoje é o dia da Revolução Francesa, né? E a bandeira francesa tem branco, azul e vermelho, né? E ele francês. Então, a opção pelo azul e não pelo vermelho já é uma opção pela sensibilidade, por procurar alguma coisa que está muito acima da gente, e que está dentro da gente simultaneamente. Não é que nos diminui, mas nos inclui, né? Nos inclui nessa sensibilidade ampla, né? Tira a gente de um certo ego pequenininho, assim, e coloca a gente num self muito maior, para ser junguiana aqui com vocês nesse momento, né, sublime, das 10 horas da manhã. Então, o que eu gosto de mostrar do Yves Klein é essa ideia de que um artista pode fazer uma opção por um azul, né? E pura e simplesmente investir nisso toda a sua vida, né? Toda a sua produção. Como é que surgiu isso, né? Tem um trabalho muito conhecido, além desse, tudo que o Yves Klein fez ficou muito conhecido, né? Que se chama Salto no Vazio. Então, esse Salto no Vazio, ele foi uma ação que ele fez com ele mesmo. Ele saltou do segundo andar de um prédio, né? E fotografou antes de cair. Foi fotografado antes de cair.
É claro que ele não morreu, ele não... eu estou falando com vocês e procurando, por isso que eu fico travadas. Espera aí, deixa eu tirar o som. Muitas pessoas vão dizer que ele fez um truque, que ele fez uma fotomontagem, mas o importante é que ele efetivamente saltou, e o importante é que ele publicou essa ação no jornal. Então, que o produto dele foi performático nesse sentido, de que nós conseguimos ver uma ação tão forte como aquela de usar as mulheres como pincéis, né? E de uma forma pública, né? Vocês já ouviram falar do salto no vazio? Já conhecem isso? Já ouviram falar? Das antropometrias, eu creio que vocês já conhecessem, né? Mas esse aqui, eu consegui achar exatamente o que eu quero. Que bom. Deixa eu só pular o anúncio. Vou começar a compartilhar com... Professora, Diga! Yves Klein, ele é uma grande referência nas artes visuais. Ele criou até uma cor, né? Isso, um Klein. Que só ele tem, aí patenteou, cheio de onda. Exatamente. Você sabe que eu tenho um óculos feito em azul Klein, aqui ele não serve mais, eu não enxergo mais com ele. Mas ele patenteou, faz parte do Pantone, né? O azul Klein. E não foi uma criação só técnica, ela foi uma criação espiritual, porque a partir do momento que um artista cria uma tinta, cria uma cor, tudo que ele tocar com aquele azul passa a ser obra dele, né? Então, é como se esse óculos que eu tenho tivesse a ver com o Yves Klein. Tem um pouco de Yves Klein nesse óculos que é produzido por uma indústria, que não tem nada a ver e tal, mas a patente da cor é dele, né? E o mais interessante não é nem os efeitos, mas muito mais a explicação que ele passa a dar sobre isso, né? E esse salto no vazio tem tudo a ver com essa explicação. É isso mesmo, Igor. Perfeito. Deixa eu mostrar para vocês, é bem rapidinho também. Leap in the Void, acho que é assim que se fala. Me digam se vocês estão vendo a minha tela. Sim. Então, é isso. Isso foi publicado no jornal, essa imagem foi publicada no jornal, e de modo que o artista entra direto no espaço, o corpo do artista entra direto no espaço, se entrega para o espaço, né? E isso tem muito a ver com performance. Tem a ver com esse deslocamento que as artes visuais fizeram para o corpo, para o espaço, e tem a ver com essa aproximação que alguns críticos na época chamavam super perigosa entre o teatro e as artes visuais, né? Porque, claro que quem é do teatro, quem é do malabarismo, quem é do circo, quem é da dança, se sente completamente contemplado aí, né? Tá ali, né? Eu vou mostrar, ver o que é isso aqui. Eu tenho um gifzinho. Bom, tá falando que é um escândalo, tá? É só falando mesmo, né? Essa imagem é assim. Eu vou contar uma historinha para vocês, que quando eu dei essa aula a primeira vez, me falaram assim, não, mas isso é uma mentira, isso é uma fotomontagem. Ele mesmo afirmou depois que isso aí é uma mentira. Então, quer dizer, discutir o salto no vazio pode ser uma bobagem, né, como aula de arte. Mas, na verdade, o Yves Klein realmente saltou, e existem outras imagens do Yves Klein saltando, porque ele era mestre de judô também. Ele foi iniciado nas artes marciais, e era budista, e a ideia, e era um budismo zen ainda, não um budismo que eu, por exemplo, conheço um pouco mais, que é o tibetano, é o zen budismo.
em que, assim, o mais importante é você sair dessas condições extremamente humanas, né? Tentar escapar dessas condições muito que esse cotidiano, que essa rua, que essa cidade traz. Então, na minha modesta opinião, tendo sido verdade ou não, o que interessa é que esse salto faz a gente, com ele, saltar com ele e procurar outros espaços, ampliar a nossa sensibilidade, né? A verdadeira escola da sensibilidade está nisso, né? Está nessa possibilidade de nós nos jogarmos para o ambiente, nos jogarmos para o ambiente que nós vivemos, para a natureza, para o espaço, a nossa possibilidade de dançar, a nossa possibilidade de performar. Então, para mim, assim, se tem um exemplo visual da palavra performance, é essa imagem que foi publicada no jornal, seja ela ou não. A informação que eu tive de palestras que eu assisti, tudo sobre o Yves Klein, na Bienal, quer dizer, fontes seguras, é que ele saltou numa piscina. Ele saltou de 2 metros numa piscina, para poder fazer a foto. Então, o corpo dele sabia que ele estava nessa altura. Né? Toda a conformação corporal dele sabia que ele ia saltar por 2 metros. E não, sabe, deitou numa cama e apagaram e puseram ele ali. Acho que quando você olha bem para a imagem, dá para perceber isso, que ele está saltando, o cabelo dele está voando, o pouco cabelo que ele tem, ele está voando, tem uma inclinação, né, uma dobra na coluna, o pé. Então, ele não está deitado, fingindo que está pulando. Isso é bem diferente. Então, isso é performance, isso não é fingimento, não é fotomontagem. Não sei o que é que vocês acham. Vamos lá abrir as discussões. Nenhuma discussão, professora. Tá bom. Então, eu acho que, assim, o que é importante a gente falar da escola da sensibilidade é entender que existe, primeiro, assim, nesse tempo que nós estamos vivendo, existe alguma coisa que pode ser potente, que pode trazer energia para a gente, que a gente pode se sentir fora desse quadrado, desse retângulo, aliás, né, que é a demanda de todos nós, e que começa quando a gente olha para fora. Então, eu gostaria de pedir para os senhores, eu sei que alguns não estão em casa, né, não? Mesmo que não estejam em casa, me mostrassem um pouco de azul. Pode ser, meninos? Proposta. O céu. Eu queria ver o céu de vocês. Aqui eu já estou vendo um azulzinho assim. Tem como? O meu céu tá cinza, eu vou mostrar outra coisa. Tem sim, professora. Eu vou ter que ir para o espaço aberto. Vou sair aqui, eu estou na biblioteca, vou lá fora para ver o azul. Exatamente. Estou na caixa fechada, eu vou sair para ver o céu. Aqui não tem Eu vou lá fora, ver o céu com a senhora. Estou na caixa fechada. Tem que ir de máscara. É isso mesmo, vão de máscara, senão vou ser preso antes de terminar a proposta. Peguem a máscara e vão olhar o lado, não tá. Eu vou olhar o céu, essa é a maior performance agora. Quem está no dia nublado, procura o azul. Procura o azul. Onde está o seu azul? Que eu já Tá difícil achar o azul. Tem azul aqui. Aqui não tem azul. Tudo escuro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que tem azul. Só tem isso. Eu fico O azul, a câmera pra cá. Eu só pedir uma coisa para vocês. Vamos tentar desligar os microfones e depois a gente fala um de cada vez. Senão vai cortar, vai cair a conexão, porque está mexendo câmera e microfone. Eu já derrubei várias conexões assim. Então vamos tirar todo mundo do microfone. Vocês podem continuar falando, mas deixa o fone fechado para a gente poder ver os azuis de vocês. Pode ser? Eri podia fazer uma trilha, né, Eri? A trilha do azul. Pode ser os olhos azuis do meu gato? Pode!
Professora, eu não tô achando azul, não, professora. Não é possível. Procura bem uma camiseta azul, o vestido da sua mãe. Está errado. Qualquer coisa azul. A caixa d'água azul ali. Eu queria que fosse o céu, mas quem não tem condição... Olha lá, Denis, muito bem. Vestido, que lindo. Achei um pedacinho do meu céu. Professora, o meu céu tá cinza. Aqui tá chovendo muito. Aqui também. Ele não tá azul, não, viu? Deu pra ver E meu aqui azul? tá Que meu braço colorido, ficou ó. doendo. Aí o céu é muito, muito feio. Olha lá, procura. Professora, pode ser verde, que só o que tem aqui é mato. Mato não tem nada azul? Uma florzinha. Olha aí, o céu. Ah, é a parede ali, ó, tá vendo? O céu e a parede. Lindo, lindo, lindo. Aqui é o céu e a caixa O d'água. chão de gás é azul, ó. O chão de gás é azul. Muito bem. O que é aquilo? De azul só tem o negócio da cama. Olha. Lara, fala. Pronto, eu já mostrei caixa, já mostrei gato, já mostrei cartolina. O que mais você quer, minha filha, de azul? Não, tá ótimo, tá ótimo. O gato foi o máximo, adorei. Livro. Então tá. Então, para aprender a misturar as duas coisas que eu falei hoje, restauração do comportamento e azul, escola da sensibilidade, olha lá, uma garrafa linda. Eu vou pedir para a gente fazer de novo. Pô, Naira, de novo. Quem mandou estudar performance? Então, de novo. Escolha um das coisas azuis, o céu, de preferência quem for o mais abstrato possível fica melhor. O gato, se ele abrir de novo o olho para nós, ele ficou um pouco com o olho fechado. E eu vou pedir para ele fazer um som com esse instrumento novo, pode ser, Eli? Vamos dar uns 5 minutinhos aí? Abre o microfone um de cada vez e fala o que quiser. Beleza? Entenderam a proposta? Eu vou tirar o meu vídeo. Tó, fechei minha câmera. Todo mundo... Professora, Pois não. pode repetir o que é que a gente tem que fazer? Posso. Então, você achou uma coisa, Ra? Uma coisa azul? Achou? Achei. Então, vocês vão mostrar por 5 minutos. Vou deixar meio uma câmera mostrando aquilo. E falar o que quiserem, o que sentirem. Pode falar a mesma coisa que falaram para mim no espontâneo, ou pode falar uma outra coisa, mas nós estamos restaurando um comportamento que foi espontâneo, tá bom? Deu para entender? Não. Sim. Pronto. Então, todo mundo pode abrir a câmera. Ah lá, a porta, é isso mesmo. Segurar mais ou menos essa cena. Falar alguma coisa. E eu pedi para o Eri pôr um som. Não sei se vai cair toda a conexão. Olha lá, isso mesmo. Super Ivy Klein, Maria Luísa. Super Ivy Klein. Tem uma foto dele com o Globo. Eu vou fechar meu microfone agora. Vou deixar com vocês. E eu... A maior parte do céu tá cinza, mas eu encontrei um pedacinho azul. É mais fácil achar o azul da minha caixa d'água do que o azul do meu céu. A maior parte do céu tá cinza, mas eu encontrei um pedacinho azul. O mundo tá girando, 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 girando. A maior parte do céu tá cinza, mas eu encontrei um pedacinho azul. A minha unha também tá azul, mas não dá pra perceber. Eu fiquei procurando azul sem perceber que o azul tava na minha unha.
A maior parte do céu tá cinza, mas eu encontrei. Só estou ouvindo o som bem baixo. Vocês também estão ouvindo da mesma forma ou só o meu aparelho que está bem baixo? O áudio. A maior Meu parte do áudio céu tá tá meio cinza, mas eu triste. encontrei um pedacinho azul. Girando, girando. Minha unha também tá azul, mas não dá pra perceber. Girando, girando. Azul é mais fácil encontrar o azul da caixa d'água do A que o maior azul do parte meu do céu sonho. tá cinza, mas Céu também concreto. é azul ainda. A minha unha também tá azul, mas não dá pra perceber. Existe céu a maior parte do céu tá cinza, mas eu encontrei um pedacinho. Hoje meu céu é de concreto. Girando, Existe céu de concreto? girando. A minha unha também tá azul, mas não dá pra perceber. Existe concreto. A Meu maior livro parte do também é céu azul. Tem tá tão claro azul. que parece sem cor. A poluição dominou o céu. O céu A maior aqui parte do céu tá azul. cinza, mas eu encontrei um pedacinho. Me deixou com essa cor azul quase color. Mas é azul. Para. O céu tem várias camadas de azul. A mágica também está no azul. A mágica está Qual no é a azul. cor do A mágica céu? tá no azul. A mágica está no azul. E esses azul. O azul também está na mágica. O azul também está na mágica. O azul também está na mágica. A professora também tá de azul. Legal, gente. Vamos fechando. Pode continuar, vai fechando. Uhul! Devia ter palminhas. Olha que legal. Arrasaram, arrasaram. Professora, você era para ter entrado na cena, você aí todo de azul. Não é? Você acha que eu não pensei nisso? Lindo, gente. Olha cada coisa legal. Ele também tá de azul, menino. Ele ficou de azul, tá de azul. Olha lá. A sua foto, você também tá de azul, Kelly, na sua foto. E eu Eu tava achei aqui que- enrolada num lençol azul. Completamente. Vocês viram como o gato entendeu completamente? Que ele ficou olhando, assim, ele sacou total. Olha, o Pedro tá performando. Que bacana. Foi, ele ouviu, né, os sons, aí ele ficou assim olhando. Eu fico de olho aberto. Lindo isso, Pedro. Bárbaro. Adorei também o Marcílio, de repente, pá, sacou. Eu não tenho nada, e de repente entrou no processo, assim, muito legal. Vocês querem falar um pouquinho? Querem compartilhar um pouquinho com a gente? O que vocês descobriram aí hoje? Acho que engraçado, professora, que inesperado de procurar o azul do céu. Por um instante me tirou do chão. Eu estou na sala fechada, que só tem livros, ar-condicionado, que eu tive que vir na escola de manhã assistir a aula na biblioteca, né? E aí, de repente, você falou, me mostra o azul do céu. Aí, esse pedido totalmente me tirou do eixo. Eu não esperava, foi literalmente performático. Eu saí buscando, e o pior, quando eu chego lá procurando o azul do céu, o céu tá cinza. Aí, cadê o azul? Aí, lá eu fui buscar azul em outras coisas. Foi muito bacana. Essa busca foi muito bacana. Professora, mais uma coisa que eu estava pensando. Quase todos nós reclamamos que o céu estava cinza, mas o azul ainda estava lá, não era? A gente não podia não estar vendo, mas ele estava lá. Então, eu acho que também é uma proposta. Exatamente, quer dizer, assim, ele sempre vai estar lá, né? A gente é que precisa procurar, né? O céu sempre vai estar azul. Tem a nuvem, não sei o quê, tem os prédios, tem os fios, não sei o quê, mas lá o azul é o nosso atributo, né, de seres humanos, né? Nosso planeta, né? O Yves Klein fala assim, quando o primeiro astronauta, que ele fez isso antes do homem ir para a Lua, né? Do ser humano ir para a Lua. E fazer aquela declaração, né? A Terra é azul. Né? Então ele fala assim, esse astronauta descobriu uma coisa que eu já sabia, que nós vivemos num mundo azul, nosso mundo é todo azul, tudo nosso é azul.
Porque a gente consegue ver além, como o Rai falou, conseguir ver além é o atributo do artista, né? E da performance, se conseguir ir para as coisas verdadeiras, para a sensibilidade, né? Nossa, que legal, que bacana esse compartilhamento. Obrigada, Rai. Acho que a Marília também postou uma coisa bem legal aqui. O desespero para se enfiar num buraco azul sensível num dia cinza. Muito legal. Bem, uma coisa da palavra, assim, bem bonito. Também. Um dia tão cinza como esse. O Elton. Quantas camadas... Eu percebi que tinham... Quantas camadas de azul tem o céu, né? Ressaltar uma das falas é a poluição que me deixa azul quase... do céu quase incolor. Sabendo, então, que é isso e que tem a outra camada. Muito legal. É isso, assim, um pouquinho de performance, né, para tornar nosso dia mais azul, mais sensível. Era o objetivo dessa aula, e eu acho que a gente também conseguiu entender um pouco essa coisa do comportamento restaurado, vocês sacaram, né? Que, assim, é uma energia que vai acontecendo, não de repetição cega, não é uma repetição cega. O azul do céu se arreganhou aqui também, abriu total, é verdade, arreganhou. Legal, muito lindo. A gente conseguiu, assim, entrar numa energia, assim, deu uma lembrada, assim, da experiência, né, da ideia de experiência, assim. Então, a gente aprendeu tudo que precisava aprender para a aula de hoje. Estou tão feliz, estou bem contente com o nosso material aqui. Espero que... Fala, Marília, querida. Oi, é só um relato, assim, pessoal. Vou mostrar uma coisa, peraí. Eu trabalho com cartas, né, e eu tiro todo dia uma carta de manhã, assim. Eu tirei hoje a carta do sol e o céu bem azul aqui, né. E eu acordei de manhã com o céu cinza, puxei essa carta e fiquei, ué. Mas aí, agora, as coisas fizeram um pouco de sentido, né? Perceber como que... a carta do sol geralmente fala sobre isso, né? A luz dos nossos olhos, como a gente enxerga, como a gente põe luz nas coisas, como a gente percebe as coisas. E o dia estava cinza, mas a gente conseguiu pôr olhos em azuis, né? No fim das contas. E aí o céu acabou que azulou. Lindo, lindo. Eu também costumo fazer um oráculo de manhã e dizer assim, não pense que você sabe tudo que vai acontecer no dia. A gente nunca sabe o que vai acontecer no dia. Foi muito legal. E outra reflexão, professora, que eu tive também, foi até com a frase de Kemuel. Exato. Eu estava procurando o azul e eu não tinha percebido que ele estava nas minhas unhas. E, tipo, eu tô de calção azul também, sabe? E, tipo, eu desesperado procurando um azul. Eu acho que muitas vezes a gente procura coisas muito longe e às vezes as coisas estão do nosso lado e a gente não percebe, né? Uhum. Muito interessante isso. Na arte, é bem isso mesmo. Eu adorei essa frase também que Kemuel participou aqui. Está aberto ao mistério, é isso mesmo. Tem que estar aberto ao mistério. Faz parte dessa disposição, dessa prontidão que a gente fala na performance, né? Gente, eu acho que a gente fechou com chave de ouro, assim, se mais alguém quiser falar alguma coisa. Eu vou postar o Escola da Sensibilidade, toda a teoria, todos os conceitos no Classroom, tá? Aí vocês podem assistir com calma e ler, e a gente pode retomar essas discussões. Tem todos os vídeos do Ivy Klein para vocês assistirem de novo. Então, eu sugiro interromper a aula aqui, lacanianamente, na melhor parte, e vocês colocarem as presenças, e eu postar no Classroom a Escola da Sensibilidade. Vai ser uma sequência de um PDF que eu preparei para vocês. Pode ser assim? Beleza. Pode sim, professora. Beleza. Então, obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi muito massa. Ainda bem que a gente estava gravando. Quem quiser assistir,
vai poder assistir a nossa performance azul hoje. Um beijo grande, saúdes, e até a semana que vem. Cheiro, cheiro, beijos. Beijo, professora. Obrigado. Gratidão, professora. Obrigado a todos. Gratidão a Maravilhoso. Adorei o azul. Até a próxima. Obrigado, Abriu gente, meu por dia. Que bom, abrimos o dia. Hoje dia. vai estar mais azul. Vou passar o dia todo olhando para o céu. Cheiro grande. Tchau, Eri. Obrigado, meu querido. Interromper a gravação aqui. Tchau, gente. Beijos.